A escalação, quando a gente estava aqui, né? A gente fez hoje o Canelada, né? Das 13 às 15 horas. E aí subimos, vi a escalação e digo, pô, Dorival já não conta com o Wildo Alberto, nem com o Depay, nem com o Carrijo, nem com o Martins Hernandes. Falei, pô, um time com 4 jogadores no meio campo, de origem mais defensiva, no caso, Charles, Bidon e Michael, que estava votando, né? Eu digo, pô, um time mais... E os 2 moleques da base que foram bem, né? Ali, fiquei pensando no Garro de fora, fiquei pensando, provavelmente, para quarta-feira, aonde é a Copa do Brasil, né? Mas a verdade é que o Corinthians começou a jogar bem, jogando bem, foi jogando, o Vasco apático, o Vasco só meteu uma bola na trave no primeiro tempo, o garoto Rian lá, que o juiz teve uma discussão à beira do campo, discussão não, ele falou muito áspero como um menino, e que fez o segundo gol. O Corinthians jogando bem, tranquilo, uma partida tranquila, no primeiro tempo sem Hugo, sem participar em nada, o Corinthians tocando bem a bola no meio campo, com seus 4 homens, o Ranieri, né, também no meio, 4 homens de meio campo. E eu falei assim, pô, que jogo tranquilo pro Corinthians. Volta pro segundo tempo, tem um pênalti, né, que bate na mão do André Ramalho, o Vasco empata, mas o Vasco também não reagiu em nada. Vem as mudanças, Dorival tira alguns jogadores, até na transmissão eu achei até que era para dar mais um descanso para quarta-feira, porque aí enfrenta a equipe do Atlético Paranaense, entre o Vitinho, entre o Rian, e o Corinthians faz o 2-1, 3-1, me parecia já liquidado, talvez, vou até apontar, talvez tenha sido o melhor jogo do Corinthians na temporada. De tão tranquilo que estava aí, entra o Félix Torres. Esse gosta de dar susto. Esse falou, não, tá muito calmo, a gente tá muito bem, eu tenho que fazer uma lambança para compensar o ano, que ele só faz lambança. Num lateral, o Vasco faz o gol do Rian, porque o Félix Torres não presta atenção no lance, e aí 3-2, mas ele estava no finalzinho, faltando praticamente 1 minuto e 20 para acabar. O Corinthians soma 3 pontos, sobe mais na tabela, ultrapassa algumas equipes, porque se perde o jogo, o Vasco passaria o Corinthians que tem um jogo a mais do que algumas agremiações, e ficaria muito complicado ali para parte de zona de rebaixamento. Tá tudo favorável? Não, mas foi uma partida que disse merecer elogios por parte do Corinthians pela postura. Eu mesmo, quando vi a escalação, não apostava nisso. O Corinthians tem essa facilidade toda, mas o Vasco também, né? Quando eu falo, Tico, aqui que uma vez a gente brinca, né, a gente aqui não é um programa de humor, mas tem um tom de alegria. Que eu falo que o Vasco me parece um coelho dentro da natureza, sempre assustado, as aves de rabinas querendo comer o coelho, os animais terrestres, sempre assustado. Jogou contra o Santos, faz aquela vitória de 6-0. Em menos de uma semana, ele fez 6, ele tomou logo 5. Tomou 3 do Corinthians hoje, mais 2 do Juventude, e é a primeira equipe ali acima da zona do rebaixamento. Para a sorte do Vasco, é que o Santos perdeu hoje na Bahia, e Sport e Vitória tem 2 jogos duros contra os líderes do campeonato. O Vitória pega o Flamengo amanhã no Maracanã, e o Sport pega o Palmeiras. Vai ter daqui a pouco aí o Fortaleza joga. Fortaleza já não aspira mais nada, não tem mais chance de Copa do Brasil. Libertadores eliminado de tudo. Vai focar só no brasileiro. Tem jogo a menos. Joga hoje contra o Mirassol, que vem fazendo uma campanha impecável. Mas uma vitória hoje do Fortaleza, um jogo a menos, já cola ali no Vasco também. Então, tempos terríveis ali para uma torcida tão importante, a quinta maior do país, um clube tão importante como é o Vasco da Gama em sua história, né? Acho que é um dos primeiros clubes, né, mal, a aceitar negros, né? A jogar, dos grandes, né? Então essa história é tão bonita, a torcida do Vasco sempre sofrendo. Eu falo que se tem 2 torcidas que pode cobrar muito seus clubes, é a torcida do Vasco e a torcida de quem ganhou do Vasco hoje, que é a torcida do Corinthians. Que amanhã tem eleição lá, né? Pelo menos acalma essa parte dentro de campo, amanhã tem eleição dos conselheiros para escolher um novo presidente do clube. Então, uma vitória merecidíssima, com méritos pela partida que jogou, mas o Vasco, né, muito, muito complicado dentro da competição. Não, é exatamente isso, gente. É uma brincadeira
o que está virando o Clube Vasco da Gama. É uma sacanagem com o torcedor do Vasco da Gama. Olha que ponto o Vasco chegou. O Vasco não consegue jogar melhor que o Corinthians, não é ganhar, não. Jogar melhor que o Corinthians reservaço dentro da sua casa. Porque do jeito que a gente fala da fase que o Vasco vive, parece que o time do Vasco é um time de pobrezinhos coitados, que foi formado gastando pouco, e não é. É um time caro. Aí eu me pergunto, como é que pode esse time mequetrefe do Vasco ser caro? Pô, é o Corinthians sem Depay, sem Carrilho, sem Yuri Alberto, sem Martínez. Ou seja, é um Corinthians reservaço, sem seus principais jogadores. O Dorival ainda fez um favorzinho pro Fernando Diniz. Ele falou, ó, vou tirar o Garro. Vou poupar o Garro para a Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E o Vasco faz um jogo fajuto como ele fez hoje. Na boa, estão destruindo o Vasco da Gama. Isso é sacanagem com o torcedor do Vasco da Gama, que estava indignado hoje, e indignado com toda a razão. Porque tem tudo para o Vasco voltar para a zona do rebaixamento, gente. O Vasco pode acabar essa rodada de novo dentro da zona do rebaixamento. Isso depois de uma goleada por 6-0. Nossa, 6-0 contra o Santos, fora de casa, histórico. Aí volta, porrada do Juventude fora de casa. Aí volta, porrada do Corinthians dentro de casa. E o torcedor do Vasco, que chegou a ter alguma mínima esperança com aquela goleada, ele volta para a realidade dele. Qual é? Sofrer com um time fajuto, que não joga nada, que troca de treinador o tempo inteiro e nada muda, que troca de diretoria e nada muda dentro do Vasco da Gama, que vira SAF, nada muda, volta a não ser SAF, nada muda, e o torcedor do Vasco sofrendo com o Vasco da Gama, Mauro Betti. É assim, é um Corinthians que respira e é um Vasco que mostra para o seu torcedor, ó, a vergonha aqui continua. Vocês vão sofrer de novo, vai brigar contra o rebaixamento de novo e nada muda. E aí aquela frasezinha do respeito voltou, aquela palhaçada para enganar torcedor. Olha a situação do Vasco, gente. De novo, é inacreditável, Mauro. Bom, boa noite, Pilhado, Flávio, Vampeta, torcedor da Jovem Pan, torcedor que está feliz do Corinthians, o aliviado, torcedor do Vasco da Gama que volta a ficar assim. Desculpa abusar de uma imagem que não é de muito bom gosto, mas lamentavelmente alguém está saindo da UTI para semi-intensiva, mas estão os dois falando, bom, a gente se vê daqui a pouco, porque assim não dá para animar tanto, né? É só pegar exatamente como vocês destacaram o exemplo do Vasco há uma semana mais ou menos nesse horário aqui no Canelado, a gente falava das diabruras, diatribes, de todos os vicissitudes, os problemas do Santos, que havia acabado de perder como mandante, não em casa, mas como mandante, por 6-0 no Morumbi para esse Vasco. E a alegria do Vascaíno, na semana que completou aí 127 anos de história e de glória, em 22 segundos o Vasco cometeu um pênalti tolo em Caxias. Quer dizer, se você pegar, claro, não é a mesma coisa, mas você vai de domingo para quarta-feira, ou de um jogo para outro, você acaba um 6-0 contra o time do Neymar. Tudo aquilo que aconteceu no campo, depois fora, choro do Neymar com o Fernando Diniz. Aí em 22 segundos você toma um gol de uma das equipes que mais perderam no campeonato, como o próprio Santos, o Vasco e o Juventude. O Juventude vai lá, faz o resultado que fez em Caxias. Aí você volta, joga em casa. São Januário cheio, mais de 20 mil pessoas, torcida acreditando ou achando que dava, porque era o Corinthians numa fase terrível, sobretudo fora de campo. O time do meio para frente extremamente desfigurado. Gente boa, como o Guinegão, que foi o grande destaque desse 3-2 do Corinthians sobre o Vasco em campo. Você não imaginava grande coisa. E o jogo não era grande coisa até o Corinthians fazer 1-0. Então o Corinthians foi melhor no primeiro tempo, seria melhor na segunda etapa. O jogo estava mais para 3-1 do que para 3-2, como acabou no finalzinho. E, lamentavelmente, o Vasco volta a uma situação, não vou dizer que constrangedora, mas não muito longe disso. Porque o mesmo time que mete 6-0, apesar do momento pavoroso do Santos, e que perde para o Juventude com um lance tolo infantil, com 22 segundos cometendo o primeiro pênalti, perde de novo em casa, e é até interessante, foi apenas a segunda derrota do Vasco em casa em São Januário na temporada.
Mas é que ele jogou jogos lá em Brasília, jogou jogos no Maracanã, que também se perdeu. Uma das equipes que mais perderam no Campeonato Brasileiro. E vai se perder até porque aquele rasgo, aqueles 90 minutos de pouca... Não se imaginava que ia ser o Vasco do Campeonato Sul-Americano de 48, o Expresso da Vitória dos anos 40, o Vasco campeão de 74, de 89, de 2000, o grande Vasco de 97, o Vasco vice-campeão mundial para o próprio Corinthians no Rio de Janeiro de 2000. Pô, você não esperava isso. Mas alguma coisa melhor, sim. 6-0 a gente sabia que era um pouco ilusório, mas agora, lamentavelmente, a realidade do Vasco é muito mais o que acabou de acontecer em São Januário do que propriamente aquilo que foi o jogo no Morumbi. E o Corinthians tem que respirar aliviado mesmo, ganhou de um time que é concorrente direto para não ficar na turma da confusão, como diria Vanderlei Luxemburgo, né? Mas assim, o Corinthians está muito longe de tudo, porque inclusive amanhã, como já destacou o Vampeta, terá a eleição do candidato que vai ser eleito, esperamos, né? O Corinthians ultimamente tudo é possível, né? Mas o Conselho Deliberativo, uma eleição praticamente indireta, vai indicar o candidato para substituir o extremamente substituível candidato e eleito Augusto Melo, e vai ficar até o final do ano que vem, ou seja, vai ter 1 ano e meio de um mandato que dá para dizer quase que tampão, e para tentar tampar as arestas e as contas que não fecham nos combalidos cofres corintianos, e aí depois é uma outra eleição, outro momento. Mas o momento do Corinthians também segue pavoroso, fora de campo deve mais do que o próprio Vasco. Os times não são muito diferentes entre si, acham o do Corinthians um pouquinho melhor do que o Vasco, mas absolutamente longe da história do Corinthians, como o Vasco segue longe. Então assim, como você destacou, Pilhado, esse era o jogo para saber quem entraria mais em crise, se é que dá para usar o crisômetro que nós da imprensa adoramos fazer, mesmo sendo muitas vezes contraproducente, que não tem muito a ver. Mas lamentavelmente o Vasco patina nesse atoleiro, o Corinthians está muito longe da solução, dentro e fora de campo, até porque se eu falar no elenco do Vasco é muito caro. Mas o Corinthians segue caríssimo. O elenco do Corinthians ano passado era o 3º mais caro com aquele desempenho. Esse é o 4º mais caro do futebol brasileiro. E se você pensar dos que são mais caros, como por exemplo, sobretudo Flamengo e Palmeiras, eles se justificam. O Corinthians ser o 3º elenco mais caro com aquele desempenho pavoroso do ano passado é absurdo. E agora, caríssimo. Ah, mas é caro porque tem um jogador impagável que é o Memphis Depay. Concordo. Mas mesmo se você tirar o Memphis Depay, ainda sendo um jogador que era caríssimo, custo-malefício terrível como era o Coronado, ainda segue muito caro. E as contas evidentemente não fecham no Parque São Jorge, não fecham lamentavelmente há muito tempo, ou desde a primeira queda lá em 2008 em São Januário. E como você também bem destacou, Pilhado, entra SAF, sai SAF, entra safado, sai safado, e às vezes não é nem questão de safadeza, é questão de incompetência, inoperância e uma série de problemas que a gente não tem a menor ideia de quais são. E mesmo se lá estivesse, também não saberia a solução, fica essa situação do Vasco que vai enxugando do jeito que dá, Corinthians também, e lamentavelmente não dá para a gente falar de potências históricas como Vasco da Gama e Corinthians, só fazer o que tem feito. É isso, né, Flávio? E a gente falava hoje que o Corinthians poderia pagar por querer focar muito em Copas. De novo, o Dorival Júnior arriscou. Se o Corinthians não tivesse vencido hoje, eu sou sincero, eu ia estar criticando o Dorival Júnior, tá? Ia mesmo. Não dá para você poupar o Garro num jogo que você está sem Depay, Yuri Alberto e Carrijo, pô. Não dá. Ah, mas e a Copa do Brasil? Que se dane. Não, só desculpa, em relação até uma informação que também não é nada de outro mundo, mas enfim, a tendinite patelar do Garro é um caso realmente seríssimo, algo que ele colocou, que ele não consegue jogar 3 jogos. No caso específico, como é o jogo no Paraná, no estádio com gramado artificial, é muito improvável, até pelo tipo de lesão dele, que ele jogue, ou deve ser alguma coisa essa minutagem. Assim, o Garro realmente não tem condição de jogar muito tempo. Lamentavelmente, é mais um terrível problema para o Corinthians. Então, nesse caso, eu entendo que foi muito mais o núcleo de saúde, de ciências do Corinthians, que realmente não escalou, do que o próprio Dorival Júnior, com o risco sério de agravar uma situação que é delicadíssima do Garro. Então, assim, não estou dizendo que é o caso, tá? Mas nesse caso, até como quarta-feira tem jogo num gramado artificial, num piso artificial do estádio do Atlético Paranaense, eu acho que isso pode ter contado também, tá? Ou seja, é um Corinthians, Flávio, que só piora então também. Porque tá aí sem Depay, sem Yuri Alberto, sem Carrijo, com o Garro sem condições de estar sempre presente. Ou seja, olha o quanto essa vitória hoje foi importante, né? Porque o Dorival tem agora a Copa do Brasil, que ele já mostrou ser o foco dele. E não a primeira vez. Ele focou em Copas no Flamengo e foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil.
focou no São Paulo e foi campeão da Copa do Brasil. E agora ele está deixando claro que ele vai focar na Copa do Brasil. Mas ele não poderia focar tanto se o Corinthians começasse a perigar realmente ali na zona do rebaixamento ou perto da zona. Ou seja, essa vitória tem uma importância gigante, né, Flávio? Primeiro, já respira aliviado distante da zona. Segundo, confronto direto. Empurrou o Vasco para o buraco. Toma essa crise aí que eu vou tentar sair da minha. E outra, um respiro para o Dorival Júnior, Flávio, que já estava pressionado e sabendo que tem eleição no Corinthians amanhã, né? Bom, boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. Até para o projeto do Corinthians, que é ganhar uma Copa, ficou mais fácil com essa vitória. Se o Corinthians perde, ele ia ficar muito enrolado e aí talvez tivesse que abrir mão um pouco desse projeto, conquistar uma Copa, já que o time do Corinthians não tem capacidade para ganhar um torneio de turno e retorno. Como o São Paulo não tinha, então a opção é... E o próprio Flamengo, quando ele entrou, o Flamengo estava numa condição no campeonato que já estava muito difícil dele conseguir ganhar o título. Então, essa opção de Copa é uma opção para times que não têm condição de ganhar um turno e retorno. O Corinthians jogou muito bem hoje, foi uma surpresa mesmo. O Vampeta falou uma coisa que começou do nada, de repente começou a jogar bem, começou a se acertar. O placar foi até injusto, 3-2, não contou o que foi o jogo, não. O jogo foi muito mais pro time do Corinthians. Aquele pênalti esquisito lá que deram do André Ramalho, e aí um golzinho no fim, mas podia ter sido 3-0 o jogo. O Corinthians jogou muito bem, foi muito tranquilo. O menino Guinegão aproveitando bem a oportunidade, é o segundo gol que ele faz. O time jogou bem, o time jogou com muita consistência defensiva e o Vasco não achou espaço, simplesmente não incomodou. Então, uma vitória fundamental, importante até para esse projeto. Agora, essa informação do Garro é complicada porque o Depay já falou que vai jogar, já até postou que ele vai jogar quarta-feira. Então, é um retorno importante. O Garro faz muita falta para o time do Corinthians. O Yuri Alberto está fora de combate. Então, vamos ver como é que vai ser, né? Vai ter que jogar tudo nesse jogo contra um time que está pior do que o Corinthians, mas que se superou nessa competição quando enfrentou o São Paulo recentemente. Ou seja, já ter o Depay já é um ponto bem positivo, né? Para esse Corinthians que está cheio de desfalques, que vai ter o Atlético Paranaense. E tem outra coisa, né, velho Vamp? Que tem que lembrar também. O próximo jogo do Corinthians, o bicho pega no Brasileiro, que é clássico contra o Palmeiras. Ou seja, ter vencido hoje alivia muito esse Corinthians. Porque se ele não vence, se ele fica numa situação complicada na tabela, ainda para pegar o Palmeiras, e lembrando de tudo que já envolveu Corinthians e Palmeiras nesse ano, gente. O Palmeiras ele vai entrar com muito sangue no olho. Por quê? Porque o Palmeiras perdeu a final do Campeonato Paulista. Palmeiras acabou de ser eliminado pelo Corinthians da Copa do Brasil. É um ano super negativo para o Palmeiras contra o Corinthians. Então o Palmeiras vai com sangue nos olhos para esse jogo, mas é um jogo dentro da casa do Corinthians, velho Vamp. É um jogo em Itaquera. É um jogo que se o Corinthians vence agora. O jogo contra o Atlético Paranaense agora é em São Paulo ou é lá? Lá, né? É lá. No Paraná. É lá no Paraná. Tem dois confrontos muito pesados agora, Vamp, pela frente o Corinthians. Fora isso, né, Tico? Amanhã tem a eleição, né? Eleição para esse mandato tampão até de 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 4 meses, até a nova eleição. Aí já se define tudo nessa parte política, entre aspas, saber quem vai mandar no clube até o final desse mandato, né? Mas a parte de campo deu tranquilidade, né? Alguns jogadores foram falando que o Depay voltando, o Garro talvez joga, não joga por causa da lesão, né? No campo sintético lá no Paraná, dá essa tranquilidade, para até mesmo, que nem você falar, para domingo que vem, pelo Campeonato Nacional, enfrentar o Palmeiras, que está ali brigando pela liderança junto com o Flamengo, né? Amanhã tem o Palmeiras jogando contra o Sport, e o Flamengo já vai jogar sabendo o resultado também do Palmeiras, que joga logo depois. Mas para dar tranquilidade nesse momento, muito bom para o Corinthians essa vitória. Em nenhum momento eu só vi o Hugo trabalhar no lance que o Ryan chutou a bola, que bateu na mão dele, bateu na trave no primeiro tempo. Fora isso, o Vasco não criou absolutamente nada, né? Totalmente nada. E olhando para a tabela também do Campeonato Nacional, que
se hoje tem um tropeço e perde, ficaria muito próximo, mas muito próximo mesmo da zona de rebaixamento. Principalmente porque as equipes que jogaram, que estão ali coladas com o Corinthians, só o Fortaleza joga em casa. O Santos jogou fora, o Vitória vai jogar fora, o Sport está jogando fora, e o Vasco, jogando em casa, poderia ultrapassar o Corinthians e empurrar o Corinthians mais para baixo ainda. O Corinthians ganha o jogo, ultrapassa ali na tabela mais 2 equipes, então sobe mais na tabela, olhando para a tabela na parte de baixo, né? E amanhã é vida ou morte lá para se decidir quem vai ser o presidente do Corinthians, o homem de 5 bilhões, o homem, o vice-presidente que está no mandato para ir para presidente, a oposição lançou outro. Quem será esse novo presidente tampão do Corinthians até a próxima eleição? Né? Tem isso. Tem uma incógnita ainda dentro do Corinthians, né? Porque a gente está falando aí do jogo contra o Palmeiras, eu vou querer repercutir bem isso aí com o Mauro Betting também, que vai ter o próximo jogo do Corinthians pelo Brasileiro é Corinthians e Palmeiras em Itaquera. Depois de toda a atmosfera que já se criou nesse confronto nesse ano. O Palmeiras, que vinha num retrospecto positivo contra o Corinthians, de resultados, de jogos, acabou esse negócio. Nesse ano está freguesaço, porque perde a final do Paulista, perde o mata-mata da Copa do Brasil. Agora, antes de entrar nesse assunto com o Mauro Betting, o Flávio Prado, o Vamp levantou essa história da eleição dentro do Corinthians. Corinthians vence, respira aliviado e tudo pode mudar no Corinthians a partir de amanhã. Ou não. Ou nada vai mudar no Corinthians a partir de amanhã. Por quê? O Stabile é favorito. Não vejo ninguém no Corinthians hoje, já sendo sincero com o torcedor, que possa fazer o que o Eduardo Bandeira de Melo fez, que possa fazer o que o Paulo Nobre fez no Palmeiras, o que o Bandeira de Melo fez no Flamengo. Não vejo. Agora, Flávio, você entende que alguma coisa pode mudar? Será que o torcedor, além de ter respirado aliviado hoje vencendo em São Januário, pode acreditar que o Palmeiras vai ser menos bagunçado, desorganizado e página policial do que foi nesse único ano, nem chegou a um ano, de Augusto Melo no poder? Você também tá querendo, você quer acabar com o Corinthians, pô? Se não tiver nada disso, é Corinthians, pô. Ô, louco, tem que ter também não é assim, acabar com tudo, pô. Não vai ter bagunça, não vai ter confusão, não vai ter página policial, não vai ter dívida, né? Aí o que vira, né? Cadê o Corinthians, pô? Mas falando sério, o Stabile deve ganhar a eleição sim, ele tem um favoritismo bastante destacado, deve ser uma vitória até com uma certa facilidade. E aí a gente vai tentar entender o que ele pode fazer. Até agora ele tá tapando o buraco, né? Dívida aqui, dívida lá, então aquela coisa de vai vencendo e transfer ban e tal. Agora ele vai ter 1 ano e meio para tentar fazer um projeto de trabalho para que eventualmente a coisa comece a ter uma cara de uma gestão. Até agora não dá para saber se ele vai ter ou não essa condição de fazer esse trabalho, que tipo de opção de trabalho ele vai ter. Vamos ser austeros, vamos fazer uma coisa certinha para daqui para frente o Corinthians mudar o seu patamar e se transformar realmente num clube organizado, num time organizado, um time que tenha respeito pelo dinheiro, que não fique devendo para todo mundo, que use aquilo que tem e depois cresça com isso, porque o Corinthians fatura mais de 1 bilhão por ano, né? O Corinthians é um clube que fatura demais, ele tem uma torcida enorme, fatura muito, o estádio está sempre lotado, os patrocinadores são patrocinadores que investem alto, enfim, o Corinthians ele tem de onde tirar dinheiro. Agora, precisa ser organizado. Não adianta você ganhar 10 e gasta 20, você ganha 20 você gasta 40, não tem jeito. Então vamos ver se o Stabile vai fazer esse tipo de coisa com o cargo, né? Assumindo o cargo efetivamente, não ficando apenas no lugar do Augusto Melo. Vamos ver. Não dá para saber. Eu até devo ter uma conversa legal, uma entrevista com o Stabile nos próximos dias, aí vai dar para entender melhor quais são as ideias dele, né? O que ele pretende fazer agora como presidente efetivo, que ele deverá ser amanhã definido. A vitória não tem a ver com a eleição,
Não tem a ver. Quando é uma eleição de torcida, pode ter influência. Se não fosse tão desequilibrado, está muito desequilibrado. Mas se não fosse se fosse mais equilibrado, o resultado de campo pode pesar. Nesse caso aí, não chega a fazer diferença, que é um corpo fechado, né? Deve votar por volta de 250 conselheiros. Então é um grupo muito fechadinho. Todo mundo conhece todo mundo e tal. Dá para se ter uma noção de quem vai votar em quem e por que vai votar. Independe um pouco do resultado do futebol. Mas sempre ajuda. É sempre melhor ter uma vitória do que perder. Poderia gerar uma confusão, uma crise e tal. Aí esse resultado deverá fazer com que a eleição amanhã seja tranquila. E aí o Corinthians tem de novo a chance de começar de uma maneira decente, fazer uma coisa séria, fazer uma coisa equilibrada, fazer uma coisa profissional. A chance está aí com o Stabile, né? Vamos ver se ele vai aproveitar.